Olá, meu nome é Heitor Moreira Campos, sou graduando em História na Universidade Federal de Uberlândia e sou orientado pela professora doutora Ana Flávia Cernic Ramos. O título da pesquisa desenvolvida é Cidadania por um Fio, o caso Castro Malta em páginas de jornais e literatura. Pretendeu-se estudar o caso Castro Malta, homem que, no ano de 1884, após ter sido preso pela polícia, desapareceu e houve a suspeita de sua morte, já que dias depois, um homem com nome similar, Castro Matos, falece sob custódia policial. Depois é confirmado que Malta é de fato Matos, e então é declarado morto. O caso chega nos jornais através do jornal O País, que nota a similaridade dos nomes, e a situação vira alvo de dúvidas e incertezas sobre o desenrolar dos acontecimentos. Isso angaria vasto público interessado no desaparecimento de Malta, assim como nas discussões políticas e sociais levantadas pelos jornais. Notícias de desaparecimentos não eram incomuns, mas suspeitas sobre a polícia chamavam atenção, assim como possíveis conclusões sobre o tratamento de civis por essa organização, caso fosse de fato responsável pelo desaparecimento e morte do homem. Houveram hipóteses também de que o desaparecimento e a morte seria apenas um acobertamento para alistar o homem no exército ou a marinha. Conforme o levantamento inicial feito na hemeroteca digital, a história de Castro Malta levantava suspeitas dele ter sido mais um dos muitos homens negros e pobres do Império que eram vítimas do alistamento forçado e violência policial. Assim, os jornais se tornam palcos de disputas sobre os casos, envolvendo também diversos personagens, como a família de Malta, que os procurou em busca de ajuda para encontrar seu familiar, e também o frequentemente mencionado e criticado chefe de polícia, Tito de Matos. Articulando-se a proposta central aqui apresentada, a pesquisa também percorrerá as investigações sobre como, ao discutir o caso, a imprensa participou dos debates sobre liberdade, cidadania, direitos dos homens pobres no Brasil oitocentista, no contexto da crise da monarquia e da escravidão nos anos de 1880. Afinal, o que o desaparecimento, prisão ou morte de um homem sob custódia policial pode nos dizer sobre essa época? O que a sugestão da possibilidade de alistamento de um desaparecido pode nos dizer sobre os medos dessa sociedade? A postura da imprensa na cobertura pode nos informar sobre seu papel, influência e funcionamento durante esse período? Que percepção sobre o caso Castro Malta, a polícia e a sociedade os jornais venderam? E por quê? A proposta desse trabalho é tentar discutir as questões ao articular as diversas notícias de jornais encontradas na hemeroteca digital com a bibliografia especializada que discute esses temas mencionados. Foram selecionadas diversas matérias de dois jornais, O País e a Gazeta de Notícias. Ambos se vendiam como órgãos neutros, apartidários, e no entanto tinham fortes laços com movimentos republicanos e abolicionistas, algo que se refletia nas narrativas desenvolvidas sobre o caso, como será visto adiante. Ambos usaram suas notícias como oportunidade de discutir questões sociais onde criticavam o status quo vigente de maneira que promovia seus ideais. Eram frequentes as críticas a instituições como a polícia por ambos os jornais, mas também a monarquia, o parlamento, o exército, a Academia Imperial de Medicina, outros jornais e o próprio imperador, Dom Pedro II. Assim, as críticas caíam frequentemente em instituições que ajudavam a sustentar a estrutura política e social vigente. O País tomou iniciativa nas discussões sobre o assunto, com um tom mais irônico, com críticas indiretas, mas mesmo assim o jornal estava bastante seguro de suas convicções, posicionamento e defesa dos direitos civis dos indivíduos, como Castro Malta. A Gazeta, por outro lado, era muito mais incisiva, mais direta e relaciona o evento com outras questões políticas, como a monarquia, a escravidão, assassinatos políticos, sem muito foco individual na figura de Malta. Assim, palco de disputas políticas e sociais em torno do caso Castro Malta, a imprensa ganhou uma centralidade nesse trabalho. Pensou-se seu papel, formato, intenção, abrangência, para então compreender sua atuação na situação. O caso trouxe consigo uma série de discussões sobre a corrupção das instituições do Império, o alistamento forçado, a repressão dos pobres, o abuso de poder pelas autoridades, a alienação dos direitos civis, a falta de transparência em processos públicos, entre outros temas. Foi destacado as características comuns e a diferença de cada cobertura de ambos os jornais, assim como foi pensada diversos aspectos da sociedade brasileira da década de 1880, como o alistamento, a imprensa, a violência policial e a cidadania. Desse modo, mostrou-se um rico tema com possibilidade de gerar mais estudos futuramente.
Obrigado pela atenção.